A virgindade perpétua de Maria é um dogma católico, que é defendido dentro do catolicismo. O catolicismo tem um corpo de doutrinas, de dogmas, de preceitos humanos em torno de Maria, em torno dos santos, que fundamentam e dão base para o seu pensamento de crença na tradição religiosa. Segundo ele, a patrística, a tradição católica, define como práticas corretas dentro da fé e assim é ensinado em todo o catolicismo romano. E dentre essas doutrinas, essas práticas, nós encontramos a virgindade perpétua de Maria. E dentro do pensamento católico existe algumas defesas desse dogma católico. Primeiro, ele não consta nas Sagradas Escrituras. Primeira coisa precisa ser levada em conta. Ele é fruto da tradição e da interpretação do magistério. Isso é uma verdade. Segundo, eles negam textos bíblicos que refutam essa heresia, essa doutrina católica e religiosa. Vamos lá. Quando nós vamos ver o Evangelho de São Mateus, quando da anunciação do filho que viria de Jesus Cristo, de Maria, é nos mostrado no capítulo 1, versículo 25, 24 e 25, que diz assim: Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo o seu lhe ordenara e tomou ela por sua esposa. José recebeu a visita do anjo, que disse que Maria ia dar à luz um filho, que seria o salvador do mundo. E ele disse, mas como? Se eu não sou casado ainda e ainda não tive relação com Maria. Se sair esse boato que ela vai estar grávida antes do casamento, ela vai ser rechaçada por toda a sociedade. E como será essa reação das pessoas? E José pensou até ir embora, escondido, para não sujar a imagem de Maria. Aí ele recebeu a visita do anjo e após acordar, ele levantou e fez como o anjo ordenara. E no 25 diz assim: E não conheceu Maria, não teve relações sexuais com Maria, até que ela gerou seu primeiro filho e chamou Jesus. Aí começam agora as narrativas em torno da virgindade perpétua. Você acha que Jesus Cristo, sendo o primeiro filho gerado pelo Espírito Santo, ele iria permitir que aquele corpo fosse maculado? Aí você acha que começa as negativas, que nos textos da Bíblia que falam sobre os irmãos de Jesus, não cita nenhum filho de Maria. O único que é chamado de filho de Maria e de José é Jesus. Os outros são chamados apenas de irmãos de Jesus. E esse termo, irmão, não é assim como a gente acha que é no dia de hoje. Antigamente, irmão era um termo que era usado para identificar qualquer grau de parentesco. E logo, onde se tem irmão, quando se fala da família de Jesus, entende-se primos. E começa a interpretar a leitura dos apóstolos, dos discípulos, como sendo aqueles na lista dos irmãos, para negar de todo jeito. Um detalhe: se nós partimos desse pressuposto, dessa premissa aqui, onde tem irmãos na Bíblia, no Novo Testamento, é para ser utilizada a palavra primos, então Maria não era prima de Isabel. Maria devia ser quase que outra coisa, porque não, quando se vai falar Maria e Isabel, não se fala irmã, fala prima. Então, todo o texto bíblico que falar de irmão, entende-se como primo. Todo texto bíblico que falar de primo, entende-se como o quê? Então, é uma negação para tentar defender um princípio da virgindade perpétua que só é fundamentado dentro da tradição e do magistério. Não tem nas Sagradas Escrituras. Aí você diz assim, mas mostre, já que é uma verdade de fé, mostre nessa. Não, mas para a gente, não tem que estar na Bíblia para ser verdade. Basta que a igreja, a pessoa da tradição e do magistério, diga que é verdade. Porque as escrituras elas não respondem, elas não preenchem todas as nossas doutrinas, as nossas crenças. Não são as escrituras que falam todas as nossas verdades. As nossas verdades elas são baseadas em três fundamentos: a Bíblia, a tradição e o magistério. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que nós não podemos ter outro fundamento. Vamos lá? 1 Coríntios 13:11. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação, outro fundamento, além do que está posto, qual é Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, é o único fundamento da nossa fé cristã. Quando você coloca uma tradição de líderes religiosos, uma magistério de líderes religiosos, você está fazendo remendo às Escrituras e ela proíbe isso. Não se pode ter outro fundamento. Então, você está equivocado e você não está obedecendo.